Agora sim, bom dia, bom dia, bom dia, povo! Tudo bem com vocês? Desculpa pelo atraso, gente. Eu acredito que eu entrei lá na sala do primeiro ano. Pensa. Fui lá dar um olá pro Dudu, né? E aí voltei pra cá. Tava lá, de boa, né? E o Dudu lá também. E eu falei com o povo, o Dudu, opa! Aí virou, né, essa situação. Me desculpem aí pelo engano, pelo atraso, tá bom? A gente já, né? Já vamos começar já. Deixa eu pegar aqui o meu cronograma aqui, né? Para poder dar sequência. E aí, tá tudo bem com vocês? Você viu aí? Cabelinho na régua. Ó, bigodinho fininho. Tá fininho mesmo. Estamos aqui, gente. Correndo atrás, né? Por que é que ó a situação, gente. Por que que eu acabei entrando errado? Mais uma vez eu tive que pedir de novo os links para o Célio, né? Porque nessa semana essa semana que a gente teve aí, que ficamos aí um tempinho sem aula, né? Um descanso, um recesso. A tela do meu telefone deu problema mais 2 vezes. Tive que levar na assistência mais 2 vezes. Pensa. Aí eu peguei e grilei. Falei, quer saber? Eu não vou mexer mais com esse telefone. Vou comprar outro. Aí fui lá e comprei outro. Eu consertei, ó, ele deu problema, que eu coloquei ele entre a minha perna e o banco do carro lá, ele parou de funcionar o touch. Aí ele deu problema, você entendeu? Aí levei lá, troquei a tela. Foi 1.200. Deu problema na tela de novo, por quê? Porque eu peguei e passei a mão nele aqui, né? Aí ele caiu, esse problema foi meu. Trincou a tela. Aí levei, falei, ó, preciso de outra tela. Aí falei assim, né, agora tá tenso, né? Vamos lá, coloca outra tela, mais 1.200. A tela deu problema, aí levei lá para poder acertar, deu problema de novo, você entendeu? Deu problema de novo, né? Consertei 2 vezes na garantia. Aí na terceira vez que ele deu problema, eu peguei e falei, não vou continuar com esse aparelho, não. E o pessoal já tinha me falado que o iPhone X não era o melhorzinho, sabe? Porque, assim, foi o primeiro que saiu da linha X, né? E aí os primeiros que saem de determinada linha sempre dá um probleminha. Fica a dica aí pra galera. Comprar lançamento é sempre problemático, por quê? Porque é o protótipo, é o primeiro, você entendeu? Então, às vezes, ele pode dar um probleminha aí, né? E eu comprei dos primeiros, né? Foi o X. Aí o pessoal pegou e me orientou lá, falou, ó, a gente tem que... o legal aí para você seria o quê? Para você que usa muito o telefone, para tal, me orientaram sobre o XR, né? Aí fui lá e comprei um XR para poder ver se segura a onda pelo menos até o ano que vem, né? Tem que segurar, né? Porque agora já tem o 11 e o 12, então eu já estou ficando para trás. Daqui um pouco já não atualiza mais. Pensa que loucura. Ah, tá tenso. Mas aí, para, Amanda, para, não é isso não, é necessidade, você entendeu? É necessidade pelo seguinte, imagina, se eu não estou com o telefone, eu não consigo organizar o meu curso de redação, que é todo pelo WhatsApp, você entendeu? Eu não consigo entrar nas aulas por vocês aqui, eu não consigo mandar um link, eu não consigo conversar com o pessoal. Então, assim, é necessidade de você ter um telefone legal, que não te deixa na mão, entendeu? E o X estava me deixando muito na mão, foi por isso que eu resolvi trocar. Não foi porque, simplesmente, né? Não é isso não. Né? E gastei, velho, gastei uma grana, tá? Gastei praticamente, né, R$ 2.400, R$ 2.400 aí com conserto, velho. Eu tinha falado dessa situação, comprar um Caterpillar, né, que aí vai resolver minha vida. Vai ser o jeito. Você tá tenso. Bom, vamos lá, galera. A última aula nossa, né, que nós tivemos, deixa só eu me acertar aqui, eu conferir aqui. A última aula que nós tivemos, então, semana passada não foi, né? Foi dia 7. Dia 7, então. E ó.
Segundo ano, próxima aula, caderno 11, capítulo 1, página 9, lá do nosso slide, né? Vamos lá, vamos abrir aqui para a gente poder trabalhar, né? Porque agora, pensa, estou no prejuízo, não é verdade? No prejuízo, então a gente tem que pensar nessa situação aí e tentar resolver. Deixa eu abrir aqui. Caderno 11, capítulo 1, página 9. Let's slide. Senhor, senhora, senhorita. Nós já falamos disso aqui, gente. Vamos lá. Vamos retomar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Vou estar na página 9 aqui, mas nós já falamos, porque nós tivemos outra aula, né? Nós tivemos outra aula. Deixa eu só conferir aqui. Rapidão para poder compartilhar com vocês, para não dar bobeira aí, tá? Mas é isso mesmo, tá? Eu já falei com vocês, fui um pouquinho adiante, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar a telinha. Na última aula, galera, falei com vocês, então, olha só. O meu caderno está indicando aqui a minha anotação que eu fiz, porque eu parei aqui com vocês, ó. Certo? Vou colocar para apresentar para ficar maior um pouquinho. Eu parei aqui com vocês. Mas os pronomes de tratamento eu já havia falado com vocês sobre, já tinha explicado, sim ou não? E os referenciais esofóricos e endofóricos, as relações que são relacionadas ao que é externo ao texto e ao que é interno ao texto, eu já havia falado também, né? Falei dos pronomes demonstrativos, né? Expliquei para vocês como é que eles funcionam e eu acho que a gente parou bem aqui, né? Como que eles funcionam no tempo, no espaço e no contexto. Lembra que eu falei? O este, o esta e o isto, né? Sempre vão se referir ao quê? Ao presente, à primeira pessoa e algo que está o quê? Ó, o este vai fazer uma referencial catafórico, que é anunciar algo que está, né? Vai ser dito ainda, ou então ele vai retomar uma palavra muito próxima, certo? Uma palavra muito próxima. Ele faz retomada, que é a anáfora de uma palavra muito próxima. Mas para retomar um contexto todo, por exemplo, lá na sua redação dissertativa argumentativa do Enem, se você, na conclusão, para poder retomar todo o texto que você colocou lá, né? Você não vai simplesmente colocar posto isto, né? O ideal é que você coloque posto isso. Isso. Por quê? Porque o esse, essa ou isso, né? Ele retoma todo um contexto. O este, o esta, o isto, ele retoma apenas uma palavra anterior, ou um termo. Pegou? Então, quero que vocês entendam isso. A característica do este, esta, isto é que ele anuncia algo que ainda vai ser dito, né? Então, é interessante que ele faz catáfora, né? Já o esse, essa, isso, ele faz anáfora, beleza? E o aquele, aquela, aquilo, retoma uma situação um pouco mais distante, certo? Um pouco mais distante. Por exemplo, se eu falo entre este e aquele, certo? Eu não sei se vocês já viram esse uso do este e aquele, mas ele funciona o seguinte, olha aqui, ó. Ó, vou colocar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Antônio e José. Este é motorista e aquele padeiro, pode ser padeiro, são amigos de infância. Ponto. Presta atenção nisso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês.
Quem é o motorista e quem é o padeiro nessa frase? Responde para mim. Bom, é isso que a galera está dizendo aqui, ó. Olha só. O este retoma uma palavra mais próxima. Pegou? Então quer dizer, este, José, motorista. E aquele é o que está mais distante. É o Antônio, padeiro. Pegou a ideia? Quero que vocês entendam isso. Então, o este, quando ele faz retomada, como vocês estão vendo aqui, ele retoma um termo próximo, um termo muito. Entendeu? Um termo ou uma palavra muito próxima. Ok? Já o aquele, ele retoma uma palavra mais distante. Pegou a ideia? Então, se eu falo este e aquele, então o este é o primeiro aqui, o mais próximo, e o aquele é o mais distante no contexto. É o que foi dito primeiro. Beleza? E aí, eu tenho a outra situação, né? Olha só. Aí eu poderia colocar assim, ó. Essa amizade já dura 25 anos. Ponto. Olha só. Então, quando eu falei, olha só, são amigos de infância, quando eu falo essa amizade, eu estou retomando essa situação toda aqui, ó. Pegou? Então, entenda que o essa, ele retoma contexto, e não só um termo ou uma palavra, ele retoma contexto. Então, ele é melhor como anafórico do que o este, tá bom? Mas cada um tem o seu lugar, quero que vocês entendam isso. Ficou claro, galera? Isso? Aí, olha só, presta atenção. Aqui. Deixa eu sair desse negócio para poder apertar o botão aqui. Aí, ó, o esse. Tem como referência a pessoa com quem se fala. Aqui a gente está falando do discurso, na interlocução. Eu expliquei para vocês na aula passada. Este, esta ou isto está perto de quem fala. Olha aqui, ó. Vocês já tinham visto este suporte? Olha aqui, este suporte. Olha que interessante. Ó. É um suporte, gente, para celular. Né? Você vai fazer o quê? Olha aqui, ó. Você coloca seu celular bem aqui assim, ó, encaixado. Olha só. Para que você possa visualizar, ó. Aí você pode pôr em cima, deixa eu ver aqui, em cima da mesa, ó. Ele vai ficar encaixado, travadinho aqui, ó, do jeito que você quiser. Pode ficar assim também. Este suporte. Pegou a ideia? Este suporte, né? Então, a gente está falando de uma situação de quê? De algo que está perto de quem está falando, certo? Agora, eu gostaria que você pegasse essa caneta e começasse a anotar o conteúdo que eu estou te passando, porque você vai precisar disso depois. Então, perceba, essa caneta é a que está perto de você com quem eu estou falando. Pegou a ideia? Né? Sim ou não? Hã? Bom, pessoal, e vocês... Deixa eu pensar em um outro contexto aqui. Estou pensando. Criar contextos é um negócio mais complicado, né? Deixa eu pensar. Lembra da sala que era a biblioteca lá no planeta? Pois é, aquela sala lá agora, né? Eles fizeram uma mudança, ela virou um laboratório. Aquela não está nem perto de mim, nem perto de você, certo? Então é o que está distante tanto do falante como do ouvinte. Pegou? Então a gente tem aquela aqui, ó. Aquele, aquela, aquilo. Tem como referência a pessoa ou algo de quem se fala, né? Referência, referência. Pegou a ideia?
Então, não vai estar perto nem de mim nem de você, né? Na interlocução, quando eu falo aquele, aquela, aquilo, né? É de quem se fala, é a terceira pessoa. Nossa, aquela menina lá, olha lá para você ver, ó, parece que ela nem penteou o cabelo hoje para vir para o colégio. Já viram isso? Tem esses comentáriozinhos que eu sei, viu? Então, qual a situação que a gente tem aí? Aquela. Não sou eu nem é você. É o quê? A terceira pessoa, né? E aí, quando eu falo no espaço, olha só. Quando eu falo no espaço, então a gente está falando de quê? De algo que está distante de quem fala e de quem ouve. Ok? Beleza? E no texto é aquilo que eu expliquei para vocês. O este, ele retoma algo que está pertinho, ou então anuncia algo que vai ser dito. O aquele, ele retoma algo mais distante. E o esse, essa ou isso, ele retoma contextos inteiros, ele faz referência a contextos inteiros. É o mais forte para fazer o quê? Relação anafórica. Anafórica é retomada. Catafórica é o quê? É anunciar, né? Quem faz catáfora é o este, esta ou isto. Beleza? Ficou claro isso para vocês, gente? Sim ou não? Se tiver dúvida, tá na hora de perguntar e é agora, tá bom? Ó. Sim, sim, sim. Beleza. Bolinho de milho? Por enquanto tá de boa. Beleza, então. Então vamos lá, né? Continuando. Gente, queria perguntar uma coisa para vocês. Eu andei ouvindo umas aulas. Meu áudio tá muito estouradão. Porque tem hora que parece que eu empolgo e fica, ó, a Amanda já falou um pouco, né? Eu vou tentar manter meu tom de voz aqui, porque tem hora que eu falo que parece que eu tô brigando com o povo, que eu tô, né? Eu empolgo explicando o conteúdo e parece que eu tô brigando com o povo e parece que meu áudio fica muito estourado. Então, eu vou tentar o quê? Vou tentar manter o tom de voz aqui um pouco mais tranquilo. É porque eu fico preocupado de, às vezes, falar e o áudio ficar muito baixo e na gravação não ficar muito legal, entendeu? Então, é por isso que, às vezes, eu subo um pouquinho o tom da voz, né? Um pouco porque eu empolgo também, né? Explicando. Depois, porque eu tenho essa preocupação aí com o que vai ficar gravado para aquelas pessoas que, né? Do presencial era a mesma coisa. É verdade, Cecília, não tem nem essa desculpa, né, de preocupar com o áudio no presencial. Mas eu empolgava mesmo no presencial, tinha hora que eu, né? Mas vocês percebam que é porque eu empolgo com o conteúdo, né? Eu vou tentar me conter, me segurar nessa situação aí. Por quê? Porque eu andei vendo umas aulas aí que Deus me livre, uns áudios que, nossa senhora, tenso demais. Vamos lá então, continuando. Bom, ainda há os pronomes, olha só, o, os, semelhantes, tais, tal, próprio, próprias, mesmo, mesmas. Lembra que eu falei para vocês que esses pronomes aqui não é legal que você os use sem, como que fala? Sem um substantivo após, né? Não é legal, tá? Não é legal que você os use. Por exemplo, o o e o a, beleza, né? Porque você vai usar eles como próclise. Por exemplo, você viu a Mariana ontem? Ah, eu a vi passando pela rua tal. Beleza, eu a vi, tranquilo. Esses aí retomam a Mariana, o João, né? Tranquilo, como próclise. Agora, olha só. Quando eu falar assim, com semelhante, vamos pensar num exemplo para semelhante. Deixa eu ver. Jogar papel no chão contribui para a degradação do meio ambiente. Certo? Aí eu falo assim, ó, outra semelhante. Tá vendo que não casa se eu colocar só semelhante? Né? Eu tenho que colocar assim, outra situação semelhante é a prática de jogar a bituca de cigarro, né? O quimba do cigarro, pela janela do carro, em movimento. Então, qual é a situação? Quando eu falo de semelhante, quer dizer igual. Outra situação, igual. Então, só vai dar um contexto legal, só vai ficar massa
para poder se entender, se você colocar um substantivo junto. Junto de semelhante, de tal, de tais, de próprio, de própria, mesmo, mesma, entendeu? Por exemplo, olha só, você ficou sabendo que o José foi aprovado num concurso de talentos e está viajando semana que vem para poder participar da próxima etapa? O próprio indivíduo me disse todos os detalhes a respeito da primeira etapa. Eu achei incrível. Quando eu disse o próprio, eu estou fazendo referência ao José, mas eu disse o próprio indivíduo, né? O próprio indivíduo. Se eu falo só o próprio, fica estranho, entendeu? Por quê? Porque se eu tiver mais de um elemento que possa ser retomado pela palavra próprio, você entendeu? Eu vou gerar uma ambiguidade, e aí vai ser problema. Então, eu gostaria, tá, de incentivar vocês fortemente a não utilizar esses pronomes aqui sem um substantivo antes ou após eles, certo? Eles vão ter, esses pronomes aqui são chamados de pronomes, presta atenção, pronomes adjetivos. Por quê? Porque eles vão ter que vir acompanhados de um substantivo. Eles vão acompanhar um substantivo, tá bom? Não se esqueçam disso. Por exemplo, olha só, ontem, quando eu estava dando aula, um dos alunos me disse que eu estava falando muito alto. Tal crítica, olha só, tal crítica me fez repensar um pouquinho a respeito dessa situação. Por isso estou contendo um pouco mais a minha voz. Qual a situação que eu quero que vocês entendam? É que quando eu usar o pronome, eu vou ter que colocar o quê? Um substantivo lá. Não precisa ser necessariamente, porque tem muita gente que é preocupado, e isso aqui eu estou falando justamente de quê? De composição, de redação. Tem muita gente que é preocupado, professor, mas se, por exemplo, eu falar assim, o homem produz condições para seu próprio prejuízo. Você entendeu? Ele se atrapalha, ele se prejudica a si só pelas ações que ele tem. Aí você fala assim, tal indivíduo ou tal, entendeu? O tal não dá para ser só o tal. O tal o quê? Então eu preciso, eu gritando de novo, desculpa. Eu preciso que vocês compreendam isso, que esses pronomes aqui, eles têm que ser usados com um substantivo. Entendeu? Precisam, né? Então quer dizer, tal espécie, né? O que mais que a gente pode aqui? O próprio ser humano, você entendeu? Né? O mesmo indivíduo que produz uma determinada ação, às vezes pode ser prejudicado por ela mesma, certo? Então, quero que vocês entendam isso, tá? Quero que vocês entendam isso. Para quê? Para que vocês não utilizem isso aqui de maneira errada. Por quê? Isso aqui de maneira errada dentro de uma redação de vestibular ou do Enem vai atrapalhar demais vocês, tá? Com relação à pontuação da competência que vai cobrar a gramática, beleza? Norma culta da língua portuguesa. Então, tomem bastante cuidado com esses pronomes aqui e não os utilizem sem um substantivo, sem colocar um substantivo ali, tá bom? Eu poderia pegar alguns exemplos de redações e mostrar para vocês, mas não. Acho que não é aula de redação, a gente está trabalhando gramática, então, para contexto, eu acho que eu já contextualizei bem com vocês. O pronome possessivo. Pronome possessivo, olha só, meu, teu, seu, nosso, vosso. E suas flexões. Por quê? Porque o meu tem meus, minhas, minha. Não é isso? Flexão para o plural e flexão para o feminino e para o plural posteriormente. Então, na verdade, os pronomes são esses. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Certo? E suas flexões de gênero e número fundam uma relação geralmente de posse entre, de um lado, os elementos implicados num texto ou uma situação de interlocução e, de outro, seres, fatos ou conceitos. Vocês entenderam o que disse aqui, o que está sendo dito aqui? Sim ou não? Compreenderam essa explicação? Fala comigo, gente! Ninguém. Estou abandonado, não é possível.
Gente, vocês já foram dormir. Nem tá na hora do lanche ainda. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Estamos aqui. Ah, tá. Não, entendemos. Eu tava lendo o coisa. Ah, tá. Ah, entendi por que vocês não responderam. Então, olha só, presta bem atenção nisso. Ele falou a respeito dos pronomes possessivos e retirou, certo? E retirou, né, a terceira pessoa do plural aí. Por quê? Porque o seu, ele já é terceira pessoa e quando eu coloco no plural, já vai para o plural, tranquilo, certo? Depois ele fala assim, ó, funda uma relação geralmente de posse. Então, esses pronomes, eles indicam relação de posse, certo? Entre dois lados. Primeiro, um lado dos elementos que implicados num texto ou numa situação de interlocução. Então, eu tenho os elementos. São implicados, que são colocados num texto ou numa situação de interlocução. E no outro, né, eu tenho seres, fatos e conceitos, certo? Os seres, fatos e conceitos são os que possuem esses elementos que foram implicados no texto. Então, quer dizer, é uma relação entre possuidor e possuído. Entendeu? Aquele que possui e aquele que é possuído. Possuído não no sentido de incorporar um espírito, mas de ser o quê? Ser de posse de outro, né? Indivíduo, de outro ser. Tá certo? Então, pega essa visão aí, porque é essa a ideia aqui do possessivo. Olha isso para vocês verem. Aí eu tenho aquela situação, né? O que eu tenho é meu, é minha, são meus ou são minhas. O que tu tens é teu, é tua, são teus ou são tuas. Certo? Agora, o grande problema que a gente tem aqui nos pronomes possessivos é o seguinte. Geral, na hora de falar, usa o seu no lugar do teu. Sim ou não? Né? Ô, fulano, seu cadarço está desamarrado, você vai cair. Não é o seu, é o teu. Tá? O cadarço do teu tênis está desamarrado. A ideia seria essa, correto, né? O correto, assim, de acordo com a norma culta, né? Mas se você fala, ô, fulano, ô, seu cadarço aí, ó, né? Isso aí já resolve. Se a pessoa entendeu, se ela foi lá e amarrou, não correu o risco, tá massa. Só que a gente tem um problema aí, né? A gente tem um problema aí, por quê? Porque na hora de escrever, você vai querer escrever assim. E isso é um problema, tá? Então toma bastante cuidado com essa situação. Beleza? Toma bastante cuidado com essa situação. Se bem que na dissertação, né, mantém-se a terceira pessoa, então não é tão perigoso. Mas, se você tiver que escrever, por exemplo, uma crônica, um conto, né, uma fábula, algo desse gênero, aí você vai precisar ter domínio a respeito disso aqui, o pronome possessivo. Então, teu, tua, teus, tuas, para a segunda pessoa, para a pessoa com quem você está falando. Seu, sua, seus, suas, para a terceira pessoa, tá? Olha lá, aquele lá é o Washington, né? O Washington, presta atenção. O Washington, né? É de uma família, como que eu vou dizer, mais organizada financeiramente. Seu pai lhe deu um carro semana passada. O que eu tenho aí? Seu pai. O pai de quem? É o seu pai ou o pai do Washington? Pegou a ideia? Porque se fosse da pessoa com quem eu estou falando agora, teria que ser teu. Entendeu? Teu, né? E aí estaria todo errado o contexto, né? Porque imagina, por que o teu pai ia dar um carro para o Washington? Aí ia dar problema. Mas qual a questão que eu quero que vocês entendam? É que o seu faz referência ao que é de quem? Hã? Da terceira pessoa. Certo? Quero que vocês entendam isso. Beleza? Eu acho que ficou bem claro, né? É um dos problemas que a gente tem aí com o possessivo. Pronome indefinido. Pronome indefinido, ele faz referência a algo ou a alguém, mas sem especificar. Então fica indefinido. Não tem como eu definir se é singular, se é plural, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Não tem como definir. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Algo, alguém, ninguém, outrem. Todos eles, olha só.
Como pronomes substantivos exercem várias funções, sujeito, objeto. Olha só, caso aconteça algo, avise-me. Pegou? Alguém está ávido por isso. De nada gostavam. Pegou? Então tem o alguém aí, né? Depois, não encontrei ninguém. E por último, outrem, não você fará isso. O outrem é a mesma coisa que outro, tá? É muito usado em texto jurídico, né? É muito usado em texto jurídico. Por exemplo, no caso de corrupção ativa, né? Que é a situação de quê? De obter vantagem para si ou para outrem, né? Nesse caso aí é o caso de corrupção, né, ativa, ok? É quando você exige vantagem para si ou para outrem, né? Quer dizer, então eu tenho um poder, eu tenho, por exemplo, normalmente policiais, né, praticam essa corrupção, ou pessoas que estão lidando com uma situação que é complicada para elas. Normalmente, por exemplo, o cara está com um carro atrasado, o IPVA atrasado, ou então ele está irregular, alguma coisa, e ele tenta, então, dar uma grana, certo? Para o policial. Ou a pessoa está praticando corrupção ativa, você entendeu? E o policial está envolvido numa situação de corrupção que passiva, certo? Passiva, tá bom? Ele recebe. A pessoa está o quê? Dando uma grana ali, dando ali uma vantagem para ele, ok? Então quero que vocês entendam isso. O outrem aí quer dizer para tal ou para qualquer outra pessoa. Outrem, outro indivíduo, beleza? Seguindo, nada tem valor intensivo junto a adjetivos e verbos. Em enunciados interrogativos negativos, assume sentido oposto, alguma coisa. Olha só, presta atenção nisso. Ela não tem sido nada boba. Viu que, olha só, viu que a ideia de nada seria negativo, mas junto de um adjetivo agora, né? A gente tem o quê? A gente tem uma intensificação desse adjetivo, mas só que o quê? Para positivo. Quer dizer, quando uma pessoa não é nada boba, ela é o quê? Ela é muito esperta. Então perceba que o não mais o nada, menos com menos, vira o quê, gente, na matemática? Mais. Então você perceba que aí eu vou ter uma ideia de quê? De característica positiva. Pegou a ideia? Olha o outro. Ele não toca nada. Agora aqui, presta atenção, ele não toca nada, nenhum instrumento. Então aqui já tem aquela situação de quê? De que quando eu não tenho um adjetivo lá, né? Aí ele sim vai ter carga negativa, né? Ele não toca nada, quer dizer, nenhum instrumento. Nada, nada, nada. E eu não especifiquei qual instrumento. Ele não toca nenhum, né? Nenhum. Depois, ela não desejava nada mesmo. Olha isso. Ela não desejava coisa alguma mesmo. Então, nada. Ela não desejava nada, coisa alguma. Certo? Então, essa é a ideia aí. Ok? Quero que vocês entendam essa situação. E aí, a última pergunta. Ela não desejava nada mesmo? Ela não desejava coisa alguma mesmo? Certo? Então, quero que vocês entendam essa situação. Depois, tudo. Geralmente, refere-se a coisas e fatos, mas pode aplicar-se a pessoas. Olha só. É tudo farinha do mesmo saco. Eu falo assim, ó. Professor, é tudo farinha do mesmo saco, né? Vive reclamando, mas gosta do que faz. Dá o sangue, tá ali sempre tentando trazer uma aula nova, uma aula diferente, mas reclama porque tem que reclamar. Tudo farinha do mesmo saco. Então, percebam isso. Estou falando de um grupo de pessoas que têm características semelhantes, certo? Depois, olha só. Tem valor de adjetivo em expressões como tudo isso, tudo isto, tudo aquilo, tudo o mais, tudo o quê, né? Chegou tudo isso para você. Então, perceba que, olha só, que é isso, mas não é só isso, é o quê? É muito, né? É muita coisa, tudo isso, né? Certo? Depois, chegou a nunca quis tudo aquilo, né? Nunca quis tudo aquilo. Depois, e tudo o mais são intrigas dela. Então, quer dizer, tudo que vier depois aí que for falado aí são intrigas dela, né?
Era tudo o que nós desejávamos, era o que nós desejávamos, né? Só aquilo, desejávamos aquilo. E deu certo.